Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros da Sorocabana e o leito negro das rodovias cantam alto a canção do progresso. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Primeira sessão extraordinária. Primeira sessão ordinária, data 2 de 2015, com a presença de todos os senhores vereadores, sob a proteção de Deus, declaro aberta a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O secretário fará a leitura do expediente do dia. Denúncia apresentada pelo presidente do PSDB, senhor Matheus Perisotto, em face dos senhores vereadores Miguel Elias Chaguri e Darciso Aparecido Capelari. Projeto de Lei 93/2014, Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento programa vigente do exercício de 2015. Projeto de Lei 01/2015, Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento programa vigente do município. Projeto de Lei 02/2015, Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento programa vigente do município. Projeto de Lei 3/2015, Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento programa vigente do município. Projeto de Lei 04/2015, Poder Executivo, altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 990, de 28/8/2009. Projeto de Lei Complementar 01/2015, Poder Executivo, dispõe sobre a criação do Programa de Incentivos para o Desenvolvimento do Município de Conchas, Programa Investe Conchas e dá outras providências. Projeto de Lei 1/2015, Poder Legislativo, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior. Dispõe sobre a denominação da Praça do Jardim Bela Vista. Projeto de Lei 02/2015, Poder Legislativo, de autoria do vereador Miguel Elias Chaguri, institui o Dia da Marcha para Jesus no município de Conchas e dá outras providências. Requerimento 01/2015, de autoria do vereador Carlos Alberto Yoshimitsu Morini, requer que o Poder Executivo Municipal informe o valor que o município arrecada com as multas de trânsito. Moção de pesar 01/2015, a família do senhor Alessio Bertin, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior e subscrita pelos demais vereadores.
Moção de pesar 02/2015, a família da senhora Maria Antônia de Brito Abudi, de autoria do vereador Darciso Aparecido Capelari e subscrita pelos demais vereadores. Moção de congratulação 03/2015 ao padre Joaquim Lemes da Silva, pelos 50 anos de votos de vida religiosa na Sociedade do Divino Salvador, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Lerantovski. Moção de congratulação 05/2015 ao senhor Rogério Amádio Benetton e ao senhor Rodrigo Tomazella Benetton, pela realização do primeiro passeio ciclístico de Conchas, realizado no dia 25 de janeiro no distrito de Juquiratiba, de autoria do vereador Carlos Alberto Yoshimitsu Morini. Moção de congratulação 06/2015 ao excelentíssimo senhor ministro das Cidades, Gilberto Kassab, por assumir o Ministério das Cidades, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Moção de pesar 07/2015 à família do senhor José Batista de Lima, de autoria do vereador Eugênio Luiz de Oliveira e subscrita pelos demais vereadores. Indicação 01/2015, de autoria do vereador Darciso Aparecido Capelari, indica ao Poder Executivo Municipal a construção do muro do cemitério do distrito de Juquiratiba. Indicação 04/2015, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior, indica a mesa diretora desta Câmara Municipal a contratação de empresa de consultoria jurídica e contábil. Indicação 05/2015, de autoria do vereador Darciso Aparecido Capelari e subscrita pelo vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior. Indica ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de conceder subvenção à entidade Pão da Vida, bem como disponibilize um médico e uma enfermeira para que, uma vez por semana, atenda os internos. Indicação 06/2015, de autoria do vereador Carlos Alberto Yoshimitsu Morini, indica ao Poder Executivo Municipal a retirada de entulho e do mato na rua Ivo Pastina, bairro Santa Rita. Indicação 07/2015, de autoria do vereador Miguel Elias Chaguri, indica ao Poder Executivo Municipal que envie projeto de lei referente aos agentes comunitários de saúde, conforme pactuado com os mesmos em reunião com o Executivo no final de 2014. Indicação 08/2015, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos, indica ao Poder Executivo Municipal que efetue a limpeza da rua Ricieri Lupe e do bairro Jardim São Benedito. Indicação 09/2015, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos, indica ao Poder Executivo Municipal que coloque mais guardas municipais nas entradas e saídas das escolas. Indicação 10/2015, de autoria do vereador Eugênio Luiz de Oliveira, indica ao Poder Executivo Municipal que efetue tapa-buracos na estrada vicinal que liga os bairros Santana e São João. Indicação 11/2015, de autoria do vereador Eugênio Luiz de Oliveira, indica a concessionária Rodovias do Tietê a manutenção da estrada vicinal que liga Conchas a Santana. Indicação 12/2015, de autoria do vereador Miguel Elias Chaguri, indica ao Poder Executivo Municipal a reiteração da indicação número 31/2014, a qual indica o recap urgente da rua Lauro Lisboa Garcia. O grande expediente para a tribuna. Convido o vereador Luiz Neri para o uso da tribuna. Dispensa. Convido o vereador Miguel Elias Chaguri para o uso da tribuna.
Senhor presidente, senhores vereadores, na noite de hoje está na pauta uma indicação minha, reiterando uma outra do ano passado, referente à rua do Centro de Saúde da Coab 4. Ali precisa de um recap urgente, pois o serviço emergencial ali realizado não aguentou muitos dias. E hoje a situação está pior ainda, devido ao aumento do buraco, e agora as pedras que saíram dele, com a enxurrada, estão todas espalhadas no asfalto, deixando assim um grande perigo de acidentes. A outra indicação diz respeito aos agentes comunitários de saúde. Todos sabemos que a presidenta Dilma sancionou um decreto concedendo aumento salarial aos agentes comunitários. Estivemos por várias vezes em reunião com o prefeito Odirley, tratando desse assunto. Por fim, na última reunião com os agentes, ficou definido que seria enviado um projeto de lei a esta casa com uma forma de compensar o decreto. E hoje estou indicando apenas aquilo que foi pactuado em reunião com o Executivo. Eu espero que possamos muito em breve estar votando esse projeto, lembrando que foi um compromisso firmado pelo prefeito junto aos agentes e sei que ele vai honrar com aquilo que se comprometeu a fazer. Vamos aguardar que essas indicações sejam atendidas. Também estive, durante o período de recesso, verificando algumas denúncias que chegaram até mim. A maioria não tinha fundamento algum, porém uma delas havia sim indícios de irregularidade. E mantendo o compromisso de fiscalizar toda e qualquer irregularidade a mim informada, realizei os levantamentos pertinentes e, como foram encontrados indícios suficientes para elaborar uma representação, assim o fiz. E esta representação foi direcionada ao cidadão Sidney Vieira de Miranda, ex-vereador desta Casa de Leis. E, segundo informações, a mesma já se transformou em inquérito policial. A denúncia dizia respeito de que na antiga subestação da FEPASA estariam sendo feitas construções, tornando parte daquele local em uma espécie de condomínio fechado, impedindo a passagem de cidadãos, e que várias novas edificações estariam sendo levantadas. Fui ao local juntamente com os funcionários dessa casa, e tiramos várias fotos. Fabiano, gostaria que você passasse as fotos. Já está bom, já, Fabiano. Como os senhores podem ver, realmente todo o relatado está ocorrendo naquele local. Nos meus levantamentos, acabei por ter acesso a um abaixo-assinado feito pelos moradores no início de 2014, contra a atitude de Sidney Miranda, uma vez que ele realmente estaria tentando impedir a passagem dos moradores. Ainda descobri que ocorreram cobranças de aluguéis por parte de Sidney Miranda. Agora pergunto eu, senhores, como pode um cidadão que foi vereador, representante do povo, conhecedor de leis como diz ser, cobrar aluguel de pessoas humildes, sendo que ele tinha pleno conhecimento de que os imóveis não lhe pertenciam, e pertenciam sim a todo o povo brasileiro? Comprovei tais fatos, pois Sidney chegou a fornecer recibos, os quais autentiquei e reconheci firma das assinaturas, sendo elas de sua esposa. No local ainda estariam ocorrendo negociações de compra e venda de casas e terrenos, sendo que há fortes indícios de que Sidney
intermediava tais negociações envolvendo seus parentes. Lembrando que trata-se de imóveis e terrenos públicos, conforme certidão do cartório de registro de imóveis de Conchas, anexado na referida representação. Já fiz a minha parte como vereador e agora deixemos a justiça decidir se houve o ilícito ou não. Outra questão por mim levantada nesses dias trata-se de um caso muito curioso e, por que não dizer, hilário e patético. Vou lhes relatar o ocorrido. Todos nós aqui temos o conhecimento de que o cidadão Vandinho Gonçalves nos ataca a todos os vereadores, senhores, diariamente em rede social. E um de seus argumentos de ataque é o salário que nós vereadores recebemos e o período que trabalhamos. Pois bem, alguns dias atrás ele questionou a minha assiduidade na Câmara Municipal e eu acabei por questionar a dele, como professor, uma vez que sempre o via na rede social Facebook. E acabei por protocolar ofício junto ao Executivo pedindo informações a respeito do funcionário professor Vanderlei Gonçalves da Silva. A resposta veio e pude verificar que somente no ano de 2014 ele apresentou 32 atestados correspondentes a 56 dias. Até aí, nada de estranho, pois nenhum de nós tem a capacidade de contestar um atestado médico. Agora vem o fato curioso, hilário e patético. Verificando sua assiduidade na escola estadual Egildo, em Pereiras, pude constatar que em várias datas em que apresentou atestado aqui em Conchas, ou seja, recebeu sem trabalhar, ou mesmo trabalhou em Pereiras. Como pode, senhores? Como explicar isso? Afinal, ele estava ou não estava doente? Como explicar um atestado onde o mesmo traz a seguinte redação: atesto para os devidos fins que Vanderlei Gonçalves da Silva esteve sob meus cuidados profissionais no dia tal, estando impossibilitado de suas atividades nesse dia, e foi trabalhar em Pereiras. Como explicar isso? Em outro momento, o médico dá um atestado de 2 dias consecutivos e o funcionário em questão o apresenta em Conchas. Não trabalha e vai trabalhar em Pereiras, estando afetado por uma doença que, segundo o referido atestado, o impedia de trabalhar. Como explicar isso, senhores? O médico errou ou o funcionário agiu de má fé? Eu fico com a segunda hipótese. Estarei enviando este meu relato e os documentos pertinentes ao Executivo com uma solicitação de sindicância em face do funcionário do povo, Vanderlei Gonçalves da Silva, inclusive solicitando que os levantamentos sejam estendidos para os últimos 5 anos, e se confirmadas as irregularidades e a má-fé, espero que ocorra uma punição exemplar, assim como ocorreu no caso do fiscal, que foi demitido por justa causa há algum tempo atrás. Para que assim sirva de alerta e de exemplo a todos os demais funcionários públicos. E não adianta querer me intimidar ou intimidar a quem quer que seja, dizendo que houve invasão de sua vida funcional, que vai processar fulano, que vai processar Beltrano. Quem não deve, não teme, senhor Vandinho. Funcionário público é empregado do povo, seja ele estadual, federal, municipal, e como tal deve satisfações a ele. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Convido o vereador Rodrigo para uso da tribuna. Dispensa. Convido o vereador Eugênio Luiz de Oliveira para uso da tribuna.
Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, eu gostaria das minhas indicações já iniciar falando sobre a estrada Santana-São João. A gente solicitou ao executivo para que faça um reparo e eu acredito que em breve aquele povo lá já vai ser atendido, por motivo que da chuva e de um trânsito pesado, de transporte de areia, argila e outros transportes de ração, então por isso que danificou muito aquele trecho. E também queria solicitar a rodovia do Tietê para que imediatamente também faça seus reparos, porque já tem vários pontos já bem danificado, principalmente na cabeceira da ponte Rio Moquém, e lá está precisando urgente de um reparo. E também queria parabenizar o executivo pela agilidade das licitações, que hoje já as máquinas já chegaram para reiniciar o serviço da adutora que liga Santana a Ijuquiratiba. Então, as máquinas já chegaram, eu acredito que amanhã ou mais tardar aí já está reiniciando as obras. E também eu queria falar sobre a denúncia que entrou nessa Casa de Lei, né? Eu sou contra, porque trata de um vício formal que não causou nenhum prejuízo aos cofres públicos e também não causou desconforto à população. Já que houve um erro formal referente ao projeto de lei em questão, a mesa diretora irá repropor o projeto corrigindo o vício apontado pela presente representação. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Convido o vice-presidente para assumir a presidência, para que eu possa fazer uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, internautas, rádio. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus de estar aqui, ocupando esse cargo, a partir desse segundo biênio, como presidente da Câmara Municipal de Conchas. É grande a satisfação da gente. Quero agradecer o público que trouxe esse vereador para essa Casa de Leis. Quero agradecer de coração meus companheiros, Miguel, que deu esse voto, Ademir, que deu esse voto para mim, Eugênio, que deu esse voto para mim, Luiz Ned, que deu esse voto para mim, Júnior, que deu esse voto para mim, e o meu voto. Eu queria agradecê-los de coração. Contem com esse companheiro aqui. Eu quero ver o município para frente. Tenho certeza que vocês estão também na mesma postura. Como o município vem andando muito bem, a gente vem fazendo a diferença, junto com o senhor prefeito, com a nossa equipe séria, equipe firme, que vem trabalhando arduamente para o nosso município de Conchas. Está aí, não é garganta deste vereador, está aí disponível para todo mundo ver o trabalho que vem sendo feito no nosso município. Se Deus quiser, queremos fazer muito mais. E este presidente quer que o município ande para frente. Então, os meus agradecimentos. E nada também contra
a oposição, estou à disposição também para os trabalhos dos senhores aí. Temos que ter oposição, faz parte. Não tem como ser unânime, isso faz bem. Então, a porta da presidência está aberta, os trabalhos aí que vocês desejarem para a viagem, não será diferente para os meus companheiros que eu mencionei, serei parcial. Então, tá aí. Eu queria falar a respeito de uma indicação, que este vereador já trabalhou muito em cima disso aí, do cemitério de Juquiratiba. No ano 92, fui eleito junto com o ex-prefeito Dr. Antônio Miguel, qual atendeu a reivindicação deste vereador. Eu mencionava aqui nessa tribuna, cemitério do distrito era abandonado. Então, era de pau a pique, como tem conhecimento de todos, os conchenses, os juquiratibenses e visitantes que visitam aquele cemitério. Então, lutei muito, agradeço ao doutor Antônio que me atendeu o pedido desse vereador na época. Comecei os meus trabalhos, eu me lembro que alguém falava, vereador, você vai começar em campanha, eu tinha esse pleito. Tinha parceiro lá que iam disputar a eleição, o vereador Darcísio é louco, defunto não dá voto. Só que essa pessoa teve 40 votos. Ele teve 40 votos na época. E eu, graças a Deus, fui o quarto mais bem colocado no município, entre 100 e poucos candidatos lá. Então, eu honrei o meu compromisso junto com o doutor Antônio e fizemos. Levei água encanada, murei o cemitério, fizemos um necrotério lá. Então, eu agradeço tanto ao doutor Antônio. Só que na época os recursos eram minguados, então nós fizemos de placa, mas durou até o mandato passado. Infelizmente um vendaval que arrancou granja, por aí foi um tufão aí e derrubou algumas partes do nosso cemitério, onde a administração passada não preocupou em melhorar, arrumar aqueles trechos que ficaram caídos, ficou cercado com arame. Eu tenho prova, hoje eu não tenho foto aqui, mas tenho conhecimento de todos. Chegou a morrer uma vaca lá dentro, entrou lá dentro, morreu a vaca lá dentro. Esse Darcísio, eu fui medicar a vaca lá, eu fui aplicar soro na vaca lá, tenho foto. Infelizmente, a vaca fazia uns 3 dias que estava entalada lá entre os túmulos. Olha que coisa vergonhosa, gente. Então, tudo isso aconteceu e a administração não tomou conhecimento. Eu estava fora. Graças a Deus eu estava fora da administração passada. Fui bem votado, mas não fui eleito. Narciso. Pois não. O vereador Luiz quer uma parte. Pois não. Vereador Darciso, parabéns pela eleição da presidência. E gostaria de comentar sobre o cemitério. Eu acho que foi uma das primeiras indicações que eu fiz aqui. Porque em 98, no final da década de 90, ainda não se tinha a lei de responsabilidade fiscal. Então o senhor deve lembrar, eu tive um problema quando fui secretário, quadras, vestiários nos bairros, em terreno particular. Então o que acontece hoje? O cemitério ele ainda se encontra em um terreno particular. Ele não está registrado no nome da prefeitura. E hoje, para você destinar uma verba municipal, seja ela pública, precisa ter um registro que ela está no nome da prefeitura. Senão não consegue fazer a reforma. E o que eu fiz? 2 anos já. Conversei com o senhor, falei, olha, precisa falar para o jurídico, conversar com a família do seu José Ferreira, está disponível a desmembrar da escritura deles, não precisa entrar com processo, é um processo no cartório administrativo, só precisa o levantamento dos documentos e levar esses documentos para até a família do seu Ferreira e a esposa, para que eles assinem. E aí vocês registram, desmembram do terreno do seu Ferreira. Aí sim o senhor vai conseguir reformar um muro, deixar uma coisa legal. Porque da maneira que está hoje, infelizmente, não existe cemitério.
documentado na prefeitura. Então vamos cobrar o jurídico da prefeitura para dar andamento nesse processo. Vamos, inclusive eu já até passei metragem já para ele, e já tenho também alguns empresários para fazer doação. Então, não vou nem citar nomes aqui, mas eu já tenho uma colocação de alguns empresários, e de uma forma ou de outra, eu queria deixar bem claro, de uma forma ou de outra, a gente vai fechar aquilo lá. Então, eu vou continuar insistindo, eu tenho certeza que eu tenho apoio da maioria, então, o executivo já está ao par, eu já medi, já passei para o secretário Orlando Zanqueta, já passamos para o senhor prefeito e vamos ver, mas terá que ser meio urgente, porque não pode, é um lugar de respeito, eu tenho certeza que todos os vereadores têm um máximo do respeito pelo local, então tenho certeza, para a tranquilidade das famílias que estão lá, os familiares que temem, é desagradável chegar lá e criação dentro do cemitério. Mas vamos lá, se Deus quiser vai acontecer. Eu queria também pedir também para o executivo, a gente chegar junto aí com os vereadores, uma subvenção para o Pão da Vida. Pão da Vida é uma entidade que temos aqui em Conchas, ela agasalha os alcoólatros. Então, eu gostaria do reforço da Câmara aqui, que o prefeito pensasse melhor, porque antes tinha enfermeiro, um médico que passava, hoje está sem. Então é difícil dar sobrevivência para o proprietário. Então hoje ele está até cobrando, porque não pode. Antes não cobrava, hoje ele cobra meio salário mínimo para sobreviver, e não tem subsídio. Então gostaria dessa atenção para que nós possamos ver o que dá para fazer. Como já tem outras entidades, e vamos achar um jeito para que possamos, eu fiz essa indicação até junto com o vereador Júnior, ele está ao par da situação também, e vamos lutar junto. Eu queria também, meu tempo é muito curto, eu queria agradecer ao senhor prefeito, a pedido da base aqui, aquela melhoria no loteamento Vitória, e onde estamos fazendo a melhoria, até reside a vereadora Eva lá no local. Na última sessão de 2014, eu me dispus a lutar junto para a melhoria daquele loteamento lá. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar serviço lá, está ficando maravilhoso. E vamos melhorar muito mais. Então, eu queria agradecer o senhor prefeito, a equipe e os vereadores aí. Vamos atender não só aquele bairro, mas outros bairros. Queria falar também do fato acontecido, uma colega nossa, vizinha de comércio lá, a Toninha, nós chamamos Maria Antônia pelo falecimento dela. Então, já foi no período de recesso aí, os nossos sentimentos, a família Brito lá, pelo acontecimento lá. Queria também reiterar aqui, o vereador Eugênio já fez a colocação das máquinas que venceram, a água está indo tratada para Juquiratiba e os bairros aí, Bino, Santana e Santa Terezinha e Juquiratiba. Então, o maquinário venceu aquele horário de licitação, mas já está recomeçando como o nobre. Só para acrescentar aqui, senhor presidente. Mais um minuto, vereador. Então, eu fico contente para que chegue logo essa água tratada em Juquiratiba, para que possamos acabar com a polêmica lá. Porque lá, alguém não sabe fazer uso da água. A água, a televisão, o rádio, a internet fica anunciando água, o líquido está precioso no mundo inteiro, não é só em Juquiratiba. Então, eu vejo alguém lavando calçada, asfalto,
nesse período. Isso é um absurdo. Então, eu quero ver essas pessoas lavarem a calçada com a água comprada, enfiando a mão no bolso. Aí eu quero ver. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Convido o vereador Darciso a reassumir a presidência desta casa. Convido o vereador Carlos Alberto para uso da tribuna. Dispensado. Dando sequência aos trabalhos. Para a deliberação da denúncia, tendo em vista que a denúncia apresentada pelo presidente do PSDB de Conchas, onde figuro com um dos denunciados, e o mesmo não havendo previsão regimental para haver maior transparência na condução dos trabalhos, passo a presidência ao vice-presidente vereador Ademir, para que conduza a deliberação da referida denúncia. Denúncia apresentada pelo presidente do partido PSDB, senhor Matheus Perisotto, em face dos senhores ex-presidente vereador Miguel Elias Chaguri e ex-vice-presidente vereador Darciso Aparecido Capelari. Com a palavra, o senhor secretário vai fazer a leitura da denúncia. O PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira de Conchas, inscrito no CNPJ 57.268.476/001-25, com sede na rua Coronel Virgílio de Queiroz, número 28, na cidade de Conchas, São Paulo, CEP 18.570.00, representado por seu presidente Matheus Perisotto, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG 5222721, CPF 16629116887, título eleitoral número 196198-401-75, Zona 041, Seção 24. Residente domiciliado à Rua Minas Gerais 825, município de Concha, São Paulo. CEP 18.575.000. Vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência requerer a abertura de comissão processante, com fundamento no artigo 64 da Lei Orgânica do Município, artigo 119 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Conchas e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, contra o senhor Miguel Elias Chaguri, atual presidente da Câmara, e do senhor Darciso Aparecido Capelari, atual vice-presidente da Câmara, pelos motivos e razões abaixo. Dos fatos, tomando conhecimento da cópia do projeto de lei 09/2013, de autoria do então vereador Miguel Jorge Mir Neto, cujo objeto tratava da disposição sobre a emissão de ruídos sonoros proveniente de aparelhos de som instalados em veículos automotores estacionados e da outras providências.
O projeto em questão fora integralmente aprovado pela Câmara dos Vereadores local por unanimidade, seguindo o processo legislativo conforme preconiza a Constituição Brasileira e Lei Orgânica Municipal. O projeto fora encaminhado em 19 de 12 de 2013 para a sanção ou veto do prefeito municipal Odirley Reis, chefe do executivo local. Todavia, vetou extemporaneamente, ou seja, em 7 de 2 de 2014, bem mais que os 15 dias úteis estabelecidos no artigo 99 da Lei Orgânica do Município de Conchas. O artigo em comento trata do processo legislativo, documentos em anexo. Todavia, as possíveis atrapalhadas neste pseudo-processo legislativo não se encerraram aí, pois o presidente da Câmara Municipal de Conchas recebeu o projeto com veto e, ao invés de promulgá-lo, como reza a Lei Orgânica Municipal, supracitada, ratificou o veto com seus pares da base política. De outra banda, para efeito de esclarecimento, se o prefeito perde o prazo, como no caso em tela, tacitamente a lei está aprovada. Artigo 99 da Lei Orgânica Municipal. Perfeita, bastante a promulgação e publicação. Repita-se, conforme os ditames constitucionais e a lei orgânica no seu artigo 99 e seguintes. Então, suprimiu-se uma lei válida pelo presidente da Câmara e seus pares políticos. Para corroborar com esta assertiva, o parecer jurídico da advogada que presta serviços para a referida Casa de Leis alertou neste sentido, documentos em anexo, e a Comissão de Justiça e Redação acatou o referido parecer. O plenário se reuniu e derrubou tal parecer. Como também ratificou o veto extemporâneo do prefeito, suprimindo da população uma lei legítima aprovada tacitamente, conforme os ditames constitucionais, documentos em anexo. Provável prevaricação do edil presidente, como reza o artigo 319 da Constituição da CP, como também deixou de praticar o ato de ofício, qual seja, promulgar a lei e promover sua publicação, pois agiu contrariamente ao artigo 66, parágrafo 3º da Constituição Federal. Se não, vejamos. Artigo 319 da CP. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Sem prejuízo da possível quebra de decoro parlamentar por parte do presidente da Câmara, pela prática de ato irregular grave, quando no desempenho de suas funções na chefia do Legislativo, fato este ensejador de perda do próprio mandato, fora provavelmente atacados os princípios da eficiência e da moralidade administrativa, princípios estes de cunho constitucional. Ainda pelo princípio constitucional da simetria, o procedimento legal estabelecido da feitura de leis devem estabelecer parâmetros para os poderes legislativo da União, Estados e municípios. Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que aquiescendo o sancionará. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção. Vejamos para corroborar com a Constituição brasileira o que dispõe a Lei Orgânica Municipal. Artigo 99. Aprovado o projeto de lei, o Presidente da Câmara Municipal, no prazo de 10 dias úteis, enviará o autógrafo ao Prefeito Municipal, que aquiescendo o sancionará. Se o Prefeito considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional, o interesse público vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao Presidente da Câmara Municipal. O veto parcial abrangerá o texto integral
de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Aprovado o projeto de lei, o presidente da Câmara Municipal, no prazo de 10 dias úteis, enviará o autógrafo ao prefeito municipal, que, aquiescendo, o sancionará. Primeiro, se o prefeito considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara Municipal. O veto parcial abrangerá o texto integral do artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do prefeito municipal importará sanção. Nos casos dos parágrafos 3º e 5º, se a lei não for promulgada, o presidente da Câmara Municipal o promulgará dentro de 48 horas. E não o fazendo, caberá ao vice-presidente fazê-lo. Grifos nossos. Houve, reitere-se, sanção tácita desta lei por parte do chefe do Executivo e omissão do presidente da Câmara Municipal de Concha, São Paulo, e seu vice-presidente, em não promulgá-la e publicá-la, conforme reza o parágrafo 7º do artigo 99 da Lei Orgânica Municipal, sem prejuízo do mandamento constitucional. Aproveito e trago a opinião de batizados juristas a respeito das infrações acima elencadas. É interessante observar que não é apenas a sanção expressa que tem o condão de transformar o projeto em lei. O silêncio do Executivo também o tem. Se o presidente da República, o governador do Estado ou o prefeito municipal não veta determinado projeto de lei no prazo de 15 dias úteis, isso significa que de ato posterior, para ter eficácia, a saber, a promulgação publicada nesse ponto, trazemos a colocação ou ensinamento do grande mestre Manuel Gonçalves Ferreira Filho, sobre a sanção tácita. Quando o presidente deixa escoar esse prazo sem manifestação de discordância, artigo 66, parágrafo 3º, a ausência de sanção no prazo constitucional de modo algum faz caducar o projeto, mas o torna lei, perfeita e acabada, porque é forma silente de sanção. Incurso de direito constitucional, São Paulo, Saraiva, grifo nosso. Posicionamento semelhante encontramos na doutrina do eminente jurista Pontes de Miranda, que ao examinar o assunto assim se manifesta. A sanção ou é escrita ou se exprime pelo silêncio comunicativo de vontade. Se deixou de vetar, sancionou. Se não promulga a lei, pois que a lei já é, seguem-se a promulgação e a publicação, que é ato posterior à existência da lei. Comentários à Constituição de 1967, alterada pela Emenda Constitucional número 1/69, São Paulo, Revista dos Tribunais. Vejamos o decreto 201/1967, que fala a respeito dos crimes de responsabilidade de prefeitos. Artigo 1º. São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipal, sujeito ao julgamento do Poder Judiciário, independente de pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Negar execução à lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade por escrito à autoridade competente. Ainda o mesmo decreto-lei, artigo 4º, são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. Praticar contra expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Bom esclarecer ainda que o senhor prefeito municipal infringiu o artigo 128, incisos 7 e 10 da Lei Orgânica, cometendo infração político-administrativa.
Se não, vejamos. Artigo 128, são infrações político-administrativas. 6.7. Retardar a regulamentação e a publicação ou deixar de publicar leis e atos sujeitos a essas formalidades, incluído pela emenda 04/2005. 10. Praticar atos contra expressa disposição de lei ou omitir-se na prática daqueles de sua competência, incluído pela emenda 04/2005. Vejamos mais uma vez, conforme a lei orgânica, que as regras foram desrespeitadas também pelos 2 vereadores representados, sem prejuízo da improbidade administrativa. Artigo 58. São deveres do vereador conhecer, respeitar, defender e cumprir as Constituições Federal, Estadual e a Lei Orgânica Municipal, Regimento Interno da Câmara Municipal e as leis. Diante do exposto, considerando que os fatos acima narrados caracterizariam em tese ofensa aos princípios da legalidade, moralidade administrativa, finalidade, eficiência, crimes de prevaricação e responsabilidade, quebra de decoro parlamentar, requer-se assim a esta Câmara Municipal a abertura de comissão processante, respeitando-se o contraditório, haja vista as notórias irregularidades praticadas, com a consequente tomada de providências cabíveis aos senhores presidente da Câmara Municipal de Conchas e seu vice-presidente. Conchas, 11 de dezembro de 2014, presidente do PSDB. Coloco em votação a referida denúncia, a qual será votada nominalmente. Como vota o senhor vereador Luiz Neder? Contra. Como vota o vereador Júnior? Contra. Como vota o vereador Rodrigo? Favorável ao recebimento. Como vota o vereador Carlos? Com todo respeito aos vereadores Miguel Chaguri, o seu presidente Darciso, parece que houve uma falha da assessoria jurídica, mas a denúncia partiu do meu partido, PSDB. Então, vou ser favorável. Com todo respeito aos senhores. Como vota a vereadora Eva? Favorável. Como vota o vereador Luiz? Aliás, desculpa, Eugênio. Contra. Então, a denúncia está rejeitada por... Aliás, nessa denúncia eu também voto. Eu voto contra a denúncia. Nas minhas contas deu 4 votos a 3, rejeitada a denúncia. E eu a envio para o arquivamento. 4 a 3? 5 a 3? Não, 4 a 3. 4 a 3, vereador Miguel. Então, mais uma vez, ela está rejeitada por 4 a 3 e a envio para o arquivamento. Convido o vereador Darciso a reassumir a presidência da Câmara. Reconduzindo os trabalhos. Requerimento 001 de 2015, de autoria do vereador Carlos Alberto Morini. Requer que o Poder Executivo Municipal informe o valor que o município arrecada com as multas de trânsito. Votação, maioria simples. Votação simbólica. Eu coloco em discussão o referido.
Eu gostaria de dar um palpite no requerimento do vereador Carlos, se ele me permite. Com a palavra. Já que o vereador fez esse requerimento, eu gostaria, se pudesse, já que o executivo vai ter o trabalho de elaborar ele colocasse as arrecadações separadas, que a Polícia Militar também tem o talão municipal. Se desse para informar qual órgão, quanto que cada órgão multou separadamente. Pois bem, vereador, será? Seria isso. Em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade o projeto 001 de 2015. O requerimento. Moção de pesar 001 de 2015, a família do senhor Alessio Bertin, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior, subscrita pelos demais vereadores. Votação, maioria simples. Votação simbólica. Eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Aprovado por unanimidade a moção de pesar. Moção de pesar 02/2015, a família da senhora Maria Antônia de Brito Abude, autoria do vereador Darciso Aparecido Capelar, subscrita pelos demais vereadores. Votação, maioria simples. Votação simbólica. Coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for contra, quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, permaneça em pé. Aprovado a moção 00/2015 por unanimidade. Moção de congratulação 003/2015 ao padre Joaquim Leme da Silva pelos 50 anos de voto da vida religiosa na nossa Sociedade do Divino Salvador. De autoria do vereador Rodrigo Garcia. Votação maioria simples, votação simbólica. Coloco em discussão a moção. Não havendo discussão, eu coloco em votação a referida moção. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado a moção 003 de 2015 por unanimidade. Moção de congratulação ao senhor Rogério Amadio Benetton e o senhor Rodrigo Tomazella Benetton pela realização do primeiro passeio ciclístico de Concha realizado no dia 25 de janeiro, Distrito de Juquiratiba, de autoria do vereador Carlos Alberto Morini. Votação maioria simples. Votação simbólica. Coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção de congratulação 005 de 2015, aprovado por unanimidade. Moção de congratulação 006 de 2015 ao senhor, excelentíssimo senhor ministro da cidade Gilberto Kassab, por assumir o ministério da cidade, de autoria da vereadora Eva Maria Oliveira Campos. Votação maioria simples, votação simbólica. Em discussão, com a palavra a vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, quero comentar a respeito dessa moção ao senhor Gilberto Kassab, companheiro de partido e fundador do meu partido PSD. Eu fiquei muito feliz em ele assumir
como ministro das cidades, pois eu conheço, eu sei da sua competência, da sua seriedade, e sei que ele vai fazer um bom trabalho, vai desenvolver um bom trabalho e vai ajudar muito a nossa cidade, o nosso município. Então, gostaria de contar com o apoio de Vossas Excelências, para que possamos todos, votar favorável a essa moção, pois é merecido, sim, ao senhor Gilberto Kassab, ministro das cidades. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores. Muito bem. Em discussão, eu queria também parabenizar pela congratulação. A gente conhece a qualidade do senhor ministro, a gente sabe que temos alguma possibilidade, talvez através da senhora, da Câmara aqui, em conseguirmos coisas para o nosso município. Então, eu coloco em votação a referida congratulação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Aprovado por unanimidade a moção congratulação 006 de 2015. Moção de pesar 007 de 2015, a família do senhor José Batista de Lima, de autoria do vereador Eugênio Luiz de Oliveira, e subscrita pelos demais vereadores. Votação maioria simples, votação simbólica. Em discussão, não havendo discussão, eu coloco em votação. Votação simbólica. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade a referida moção 007 de 2015. Declaro encerrado a presença. É explicação pessoal dos senhores vereadores. Em explicação pessoal, vereador Eugênio Luiz de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero só deixar meu sentimento aos familiares do José Batista de Lima pelo seu falecimento. Uma perda irreparável, daquela pessoa que foi um lutador em prol da comunidade e de sua família. Seria isso, senhor presidente, e nobres colegas. Em explicação pessoal, o vereador Miguel Elias Chaguri. Eu gostaria apenas de falar em explicação pessoal, que referente a essa denúncia que foi feita aqui hoje, que foi lida hoje, na realidade o que ocorreu foi um erro. Houve um erro, sim. A gente é consciente disso, todos nós vereadores sabemos disso. Mas a população tem que saber o porquê do erro desse projeto. Esse projeto, ele foi votado e aprovado porque houve uma chantagem do ex-vereador Miguel Mir em cima de nós vereadores aqui, na última sessão de 2013. Todos nós aqui somos conscientes disso. Apenas a vereadora Eva e o vereador Carlos não estavam aqui.
nós íamos votar contra o projeto, porque ele era inconstitucional. Mas, na hora da sessão, o vereador Miguel Mir falou que se nós votássemos contra o projeto dele, ele rasgaria o parecer do aumento de salário dos funcionários que ia entrar no ano seguinte. Então, eu acho que a população tem que conhecer as pessoas. Tem pessoas que aparentam ser cordeirinhos, mas não são. A gente fica numa situação, numa saia justa, às vezes, por pouca coisa. Nós tivemos que ceder à chantagem do vereador Miguel Mir naquela noite. Eu tive que parar a sessão no meio. Todos os vereadores se recordam disso. Nós não achamos saída aquele dia. Tivemos que ceder à chantagem dele. E aprovamos o projeto, mesmo ele sendo inconstitucional. Depois ocorreu o erro do veto, porque a ex-assessora jurídica nos orientou errado, dizendo que o prazo para o veto não corria durante o recesso. Todos nós sabemos disso. Agora, isso é caso de cassação de mandato? Um projeto que não deu prejuízo para ninguém, um projeto que não onerou os cofres públicos em nada, porque ele nem foi posto em prática. Então vejam bem, senhores, a que ponto chegou a oposição consciente. Eu não estou falando da oposição aqui da Câmara, não. A oposição de fora. Falo, sim, do presidente do PSDB, que pegou e deu uma maquiadinha aí nesse erro nosso aqui, e quis caçar vereador. Como se fosse fácil caçar um vereador. Eu posso dizer, eu sei caçar um vereador, mas eu faço as coisas dentro da lei, não fico com artimanhas. Certo? E outra coisa que eu gostaria de pedir também, que eu sei que vai vir mais denúncias, porque essa oposição burra aí de fora não se conforma de ver a cidade indo para frente. Então, essa oposição burra, por favor, nas próximas denúncias, aumentem as letras, porque eu não estava conseguindo ler. Está tendo economia de papel, por acaso? Por favor. É isso, senhor presidente. Senhor Carlos, em uso da explicação pessoal. Eu queria parabenizar o senhor Rogério Amádio Benetton e o senhor Rodrigo Tomazella Benetton pelo primeiro passeio ciclístico realizado em Juquiratiba. E pedir para eles realizar mais passeios, incentivando a cultura, esporte e lazer, e mostrando as belezas, tipo a ponte do Tabijara e outras belezas que tem mais, escondidas nas nossas matas, Juquiratiba, Conchas, tudo aqui perto. E parabéns a eles. E também eu queria falar sobre a retirada do entulho e do mato na rua Ivo Pássina, bairro Santa Cecília. Eu queria que fosse retirado urgente, para não... Santa Rita, perdão. Eu queria pedir para que fosse retirado urgente, para que não proliferasse bicho peçonhento e não causasse nenhuma doença, nenhum acidente. Muito obrigado. Eu gostaria também de parabenizar os ciclistas aí que dirigiram até o nosso distrito. Muito bom isso aí. Eu venho falando que Juquiratiba passa a ser um ponto turístico. A gente vem melhorando aquelas estradas que dá sentido ao Rio do Peixe. Queremos fazer melhor ainda uma parte que falta. Pois não? Seu Carlos. Só explicando também que participaram desse passeio ciclista de Laranjal, Paulista, Botucatu e Bauru, e viram as belezas que tem na nossa região. Muito obrigado. Ok. Então, eu acho importante, então, o nobre colega Júnior também tem uma equipe aí, o garoto dele também já cronometraram lá o nosso distrito para fazer, né, vereador? Estamos aguardando aí
essa visita do ciclista aí, que será muito bom. Por outro lado, eu queria também falar a respeito da denúncia, como o vereador Miguel, que me antecedeu aí, não levou prejuízo para ninguém, não levou aos cofres públicos, então, com certeza virá mais denúncia, mas eu tenho certeza que a base aqui está bastante unida e que venha coisas com documento, com fundamento, que nós estamos aqui para apurar a realidade, mas com fundamento. Seria isso da minha parte. Com a palavra, vereador Antônio Domingues. Senhor presidente, nobres colegas, queria falar sobre um projeto de lei que eu coloquei nessa casa hoje, a respeito, dispõe sobre a denominação da Praça do Jardim Bela Vista. Fiz um levantamento na prefeitura, aquele terreno foi doado pelo seu Luiz Fechner, conhecido como Zi. Então, estou denominando a praça Luiz Fechner, Zi Fechner. Conto com o voto dos senhores vereadores. A homenagem aí é justa, porque ele doou o terreno lá. Outra coisa, o vereador falou do passeio. Queria também parabenizar o Rogério, o Rodrigo, pai e filho, pelo passeio. E também nós estamos, juntamente com a prefeitura, estamos elaborando um passeio. Não está marcada a data ainda, mas a gente vai organizar e assim que tiver a gente informa aqui. E também a respeito lá da indicação que nós fizemos junto do Pão da Vida. Queria parabenizar o vereador Darciso e o presidente por essa indicação. Já é um pedido, a gente vem fazendo há tempo. E já até comuniquei ao Arthur Pavan, que é o responsável. Eles estão marcando uma reunião. Aí vai eu e o vereador Darciso, presente lá com o prefeito, para finalizar esse ajuda aí esse Pão da Vida, juntamente com médico e enfermeira. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. A explicação pessoal, o vereador Rodrigo Garcia. Senhor presidente, nobres colegas, primeiro parabenizar aí o nosso presidente, vereador Darciso. Também pode contar comigo aí, que for preciso. Obrigado. E que este ano seja um ano aí bastante abençoado para todos nós aqui, né? Mais um ano da nossa legislatura aqui, o terceiro ano. E também falar da minha moção de congratulação, né? O padre Joaquim Lemes da Silva, o nosso padre Lemes, pelos 50 anos de votos de vida religiosa na Sociedade do Divino Salvador, nos Salvatorianos. Então esse sábado teve lá a missa, né, a celebração, teve também uma recepção para ele. Então, parabenizar ele e que o próprio Senhor mesmo possa dar forças para ele continuar nessa caminhada. Né? Sabemos que 50 anos de vida de votos religiosos não são 50 dias. São muitos anos dedicados aí à evangelização e à missão, né? Então que Deus possa mesmo abençoá-lo e que ele continue aí sempre com essa força. E em relação à nossa cidade, esperamos também que, com certeza, ela sempre vai mais para frente. Né? Esperamos que as coisas aconteçam de uma maneira sempre olhando ali ao horizonte, né? Não voltando aí no passado e sem briga, sem discussão, fazendo a coisa de uma maneira correta, né, de uma maneira justa. Então é o que eu penso, é o que eu desejo, e aquilo que for necessário iremos fazer. Né, em relação aí ao executivo, eu tive também algumas reclamações em relação à praça, em relação aos trailers lá, né?
E gostaria aí que o Poder Executivo pudesse reunir. Não sei se foi feita essa reunião com o pessoal dos trailers ali do comércio. Então é um pedido que eles me fizeram, né, para estar reunindo com eles, para estar ouvindo, né. Então gostaria de fazer esse pedido ao Executivo, de ouvi-los, né, como é o governo participativo, que a população participasse, né, em relação também ao dia da mudança do salário dos servidores, né, foi para o quinto dia útil, também bastante reclamação, né, algumas cidades não teve essa mudança, né, então foi tida essa mudança justamente agora em janeiro, né, nas férias aí de várias pessoas, principalmente da educação, então o pessoal ficou um pouco descontente. Então que viesse aí a explicar o motivo, conversar, né, reunir aí os funcionários. Eu acho que é importante essa troca de informações. Aí contenta com certeza mais a população. Então seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Em explicação pessoal, a vereadora Eva Maria de Campos. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente quero falar aqui a respeito das indicações 2008 e 2015, né, que é de minha autoria, que indica ao Poder Executivo Municipal que efetue a limpeza da rua Ricieri Lupe e do bairro Jardim São Benedito. Eu recebi várias reclamações, né, vários moradores falando do lixo e do mato. E ali está saindo, né, bastante inseto, bicho. Então, que por favor, senhor prefeito, né, indique lá o setor competente para que possa ser feita essa limpeza, né, retirar o lixo e também os matos, né, dessa rua Ricieri Lupe e do bairro lá do Jardim São Benedito. Então, espero que isso seja feito. Estamos no aguardo. Também outra indicação que fiz foi também pedindo ao Poder Executivo que coloque mais guardas municipais nas entradas e saídas das escolas. Vários pais, né, dos alunos, já antes de começar as aulas, muitos me procuraram e pediram para que indicasse, que pedisse que tivesse mais segurança ali na porta das escolas, na entrada e saída, porque infelizmente, né, na época que estamos vivendo, tantas coisas erradas que acontecem e eles temem por isso. Então, que o senhor prefeito possa reforçar, colocar mais, né, guarda municipal, enfim, mais segurança nesses locais, que tem, né, grande necessidade. Também, né, eu recebi várias reclamações também de funcionários, da alteração do dia do recebimento de seu salário. Então, gostaria que o senhor prefeito, né, pudesse rever a situação e ver, porque infelizmente, né, muitos têm já a data certa do seu compromisso, né, de pagar a parcela, a prestação, e com todos esses dias aí de diferença, acabam pagando multa, né? Então, isso só vem prejudicar, né, a vida deles. Então, que possa ser feita uma forma que, se possível, né, mesmo sabendo que isso é permitido, mas que continuasse da mesma forma, porque, infelizmente, os funcionários estão revoltados com essa situação. Também quero cobrar aqui a resposta do requerimento 76, né, de minha autoria, que eu fiz ao Executivo, que foi no dia 21 de novembro de 2014, que foi pedir informações do loteamento Paraíso e Vitória, né, porque já passou o prazo determinado, já passou um bom tempo e não obtive resposta. Mesmo, né, como o presidente Darciso comentou hoje aí, né, o loteamento está sendo arrumado as ruas, está mesmo, está sendo um bom serviço. E fico feliz, né, que vejo que o senhor prefeito está cumprindo, né, parte de suas promessas de campanha. Na campanha ele passou do loteamento, né, falou com todos os moradores, esteve até na minha casa também, e disse que se ele ganhasse, ele iria, né, colocar aquilo para funcionar. Iria arrumar a rua, iria levar água tratada, esgoto, enfim. Então, acredito que até, né, ao final desse seu mandato, ele vai deixar em ordem o loteamento lá. Também aproveitar
e pedir que ele também possa também fazer esse trabalho ali no bairro da Estância Cristal. Vários moradores também me ligaram reclamando que ali está intransitável, as ruas, né, buraco, mato, lixo. Então, que possa também ser dado uma olhada lá e feito essa limpeza, esse trabalho que necessita lá. Também tem um outro requerimento que eu fiz, o 77 de 2014, que eu fiz a mesa diretora pedindo que oficiasse a Sabesp, né, para obter informações se tem estudo para captação de esgoto e distribuição de água no loteamento Vitória. E até hoje também não obtive resposta. Então, né, peço que seja oficiado novamente para que a gente possa ter a resposta, né. Eu acho que por hoje é só, senhor presidente, senhores vereadores. Em explicação pessoal, vereador Luiz Neder. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Gostaria de comentar em relação à mudança do dia do pagamento dos funcionários, como a vereadora Eva comentou. Como está falando aí na rede social que passou pela Câmara e que nós aprovamos. Isso não passou pela Câmara em momento algum, e isso foi uma atitude do Executivo. Quem modificou foi o prefeito, não entrou em nenhum momento, nenhum projeto nesse sentido aqui nesta casa. Gostaria também de comentar referente à denúncia, essa denúncia que eu votei contra aqui hoje, porque na época houve um equívoco da assessora do departamento jurídico. A vereadora Eva não estava aqui, o vereador Carlos também não, mas o vereador Rodrigo estava. E existia uma discussão se o recesso suspendia o prazo do veto. E ela defendia a tese que sim, que suspendia, existia uma suspensão. E depois ela não mais sustentava oralmente isso aqui, né? E depois ela voltou atrás e acabou dizendo que realmente o recesso não suspende, colocou isso em papel e assinou, né? Então houve um erro formal dentro do processo. E a mesa diretora, hoje em conversa, se comprometeu em estar modificando esse projeto, né? Propondo um novo projeto, e que esse novo projeto entre no rito normal, no rito comum, e seja aprovado normalmente. Eu acho que nós, vereadores, lembramos daquele fato que foi contestado na Justiça e nós tivemos que refazer alguns projetos aqui, porque houve supressão de turno, acho que vocês se lembram, né? O que o Judiciário entendeu? Que seja refeito. Então, é o que eu entendo. Eu não entendo que é um motivo de cassação, até mesmo porque não houve erro e nem má-fé da mesa diretora, da presidência. Foi um erro que o vereador Rodrigo também, na época, vivenciou, deve lembrar disso. E eu acho que, por isso que eu decidi o meu voto em não acolher essa denúncia, até mesmo que eu vivenciei esse equívoco da assessoria jurídica, né? E agora vamos aguardar que a mesa proponha um novo projeto retificando esta lei, né, esse vício formal da lei. Também, se a oposição quisesse abrir uma SEI, teria que ter 3 votos, né, para poder propor uma comissão de investigação, e eles entenderam que realmente votaram politicamente, porém entenderam que realmente foi um vício formal do processo e que pode ser consertado, né? Então não tem o que se investigar. E seria isso, senhor presidente, nobres colegas. Em explicação pessoal, vereador Ademir Simão. Deixar registrado aqui, senhor presidente, os meus sinceros parabéns para o presidente da PAI, João Libardi, que em conjunto com o executivo, na pessoa do senhor prefeito, construíram mais 2 salas de aula lá na PAI. E também agradecer teve muitas pessoas que ajudaram também na construção dessas 2 salas. Então, desde já externar o
os meus sinceros agradecimentos a essas pessoas, ao prefeito, e dar os parabéns aí para o João Paulo, que está realizando um ótimo trabalho aí na presidência da APAI. Seria isso, senhor presidente. Declaro a presente sessão encerrada, marcando a próxima sessão para o dia 9/2/2015, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são